Questão número 1. Faça o balanceamento das equações abaixo. Para resolver a primeira, nós poderíamos utilizar o método de tentativa e erro, como em todas as outras equações de balanceamento, porém levaria muito tempo, então nós vamos usar o cálculo. Para isso, nós vamos colocar no lugar do coeficiente letras de A a H, pois precisamos de 8 coeficientes. Para descobrir o valor dos elementos, nós precisamos multiplicar o coeficiente por esses elementos. O cálcio é A igual a D, pois tem apenas um átomo de cálcio de cada lado. O potássio é B igual a 2E, pois do lado do reagente é apenas 1 e do lado do produto são 2. O manganês é B igual a F. O enxofre é C igual a D mais E mais F, porque do lado do reagente ele aparece em apenas uma equação, e do lado do produto aparece em 3. O carbono é 2A igual a H, e o hidrogênio 2C igual a 2G. Por último, o oxigênio é 4A mais 4B mais 4C, igual a 4D mais 4E mais 4F mais G mais 2H. Vamos começar a responder as equações pelo potássio. Nós precisamos dar um número aleatório para alguma das letras que são os coeficientes. Então, eu vou escolher o 2 para a letra B. Então, temos 2 igual a 2 vezes E. 2 dividido por 2 igual a 1. 1 é igual a E. Então, nós já sabemos que B é igual a 2 e E é igual a 1. Em seguida, calcularemos o manganês. B igual a F. Se B é igual a 2, F também será 2. Após isso, faremos o enxofre. C igual a D mais E mais F. E e F são 1 e 2. Então, temos C igual a D mais 3. Nós precisaremos criar um novo número para o D ou para o C, aleatoriamente. E depois de várias tentativas, eu decidi que o D será 5. Então, ficaremos com C igual a 5 mais 3. 8 igual a 5 mais 3. Com isso, C se torna 8 e D 5. O próximo elemento será o cálcio, A igual a D. Nós sabemos que D é 5, então A também deve ser 5. Depois disso, vem o carbono, 2A igual a H. 2 vezes 5, 10. Então, H é igual a 10. Depois do carbono, temos o hidrogênio, 2C igual a 2G. Nós sabemos o valor de C, é 8. 2 vezes 8 igual a 2G. 16 igual a 2G. Então, 16 dividido por 2 é G, portanto, G é 8. Por fim, calcularemos o oxigênio para conferir. 4A mais 4B mais 4C, que seria 20 mais 8 mais 32, 60, igual a 4D mais 4E mais 4F mais G mais 2H, que seria 4 vezes 5, 20, mais 4, mais 8, mais 8, mais 20, 60. Com essas informações, podemos anotar quantas vezes cada elemento aparece. O cálcio é 5, o potássio é 2, o manganês também é 2, o enxofre é 8, o carbono é 10, o hidrogênio é 8 e o oxigênio é 60. Para concluir o balanceamento, só basta colocar os coeficientes nos lugares corretos. Começando pelo cálcio, colocamos 5 no reagente e 5 no produto. Os potássios são 2, então colocaremos 2 no reagente, mas como no produto nós temos K2, colocaremos apenas 1 no coeficiente. Em seguida, o manganês. Ele já está como 2 no reagente, então só basta colocar outro 2 nos produtos. No enxofre, colocamos 8 nos reagentes e conseguimos perceber que nos produtos ele já está igualado. 5S, 1S e 2S, 8. O próximo é o carbono. Ele já está com o valor 10 nos reagentes, pois tem 5 vezes C2. Então, basta colocar 10 nos produtos. O hidrogênio deveria ter valor 8, mas como colocamos o 8 na frente do H2, ele se tornou 16. Então, nos produtos, como temos outro H2, basta colocar o 8 na frente dele também. E no final, é só conferir se o oxigênio está correto.
5 vezes 4, 20, mais 2 vezes 4, 8, 28, mais 8 vezes 4, 32, 60. 5 vezes 4, 20, mais 1 vezes 4, 4, 24. Mais 2 vezes 4, 8, 24, mais 8, 32, mais 8, 40, mais 10 vezes 2, 20. E o resultado de 40 mais 20, 60. Então, o balanceamento ficou o seguinte: 5CaC2O4 mais 2KMnO4 mais 8H2SO4 igual a 5CaSO4 mais 1K2SO4 mais 2MnSO4 mais 8H2O mais 10CO2. Para fazer a B, utilizaremos o mesmo método da A, dessa vez com A, B, C, D, E, F. Em seguida, multiplicaremos os elementos pelos coeficientes em letra. Dessa forma fica K, potássio, A igual a D. Mn, manganês, A igual a C. O Br, bromo, fica B igual a 2C mais D mais 2E. O hidrogênio, H, é B igual a 2F. E o oxigênio, O, é 4A igual a F. Vamos resolver começando pelo potássio, considerando que A é igual a 2. A2 igual a D, então D também é igual a 2. Em seguida, o manganês. A igual a C. Se A é 2, C também será 2. Em seguida, o oxigênio. 4A igual a F. Sabendo que A é igual a 2, 4 vezes 2, 8. Então, F é igual a 8. O próximo é o hidrogênio. B igual a 2F. F é igual a 8. 2 vezes 8, 16. Então, B é igual a 16. Por último, o bromo. B, 16, igual a 2C mais D mais 2E. 16 igual a 2 vezes 2, 4. Mais 2 mais 2E. 4 mais 2, 6. Então, a gente faz 16 menos 6, 10, igual a 2E. 10 dividido por 2 igual a E. Então, E é igual a 5. Agora, vamos ver quanto cada elemento vale. K, potássio, 2. Mn, manganês, 2. Br, bromo, 16. Hidrogênio, H, 16. O, oxigênio, 8. E assim faremos o balanceamento. Colocaremos 2 na frente do KMnO4 e 2 na frente do KBr. Como o manganês já está 2 no reagente, só basta colocar 2 no produto. O próximo é o bromo. Primeiro colocaremos 16 do lado do reagente e 5 como coeficiente do Br2, pois já temos 2 na frente do MnBr2 e 2 na frente do KBr. Agora o H. De um lado já temos o 16, mas do outro lado temos H2. Então, o número que multiplicado por 2 dá 16 é 8. E no final, só falta conferir o oxigênio. 4 vezes 2, 8. E do lado dos produtos, 8 vezes 1, 8. Então, o balanceamento ficou 2KMnO4 mais 16HBr igual a 2MnBr2 mais 2KBr mais 5Br2 mais 8H2O. Bom, para resolvermos a segunda questão, primeiro a gente precisa calcular o valor da massa molar da propanona. Nós sabemos que a fórmula dela é C3H6O, ou seja, nós temos carbono, hidrogênio e oxigênio dentro de sua estrutura. Se olharmos a tabela periódica, veremos que a massa do carbono é 12, a do hidrogênio é 1 e a do oxigênio é 16. Agora, nós vamos multiplicar pela quantidade de vezes que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula da propanona. Ou seja, a gente vai fazer 12 vezes 3, 1 vezes 6 e 16 vezes 1. Depois, nós somamos os resultados e a gente vai ter um valor equivalente a 58 gramas de mol por água como massa molar da propanona. Seguindo, a gente vai fazer a mesma coisa com a água. A gente sabe que a fórmula da água é H2O, então nós vamos fazer 1 vezes 2 e 16 vezes 1. Vamos somar os resultados e a gente vai ter um total de 18 gramas de mol por água. Agora, nós vamos multiplicar a massa da propanona por 1. Então, a gente vai fazer 58 vezes 1, que vai dar 58.
e a massa da água por 3. Então, a gente vai fazer 18 vezes 3, que vai dar um total de 54 gramas. Então, agora que a gente sabe que com 58 gramas de propanona nós conseguimos um total de 54 gramas de água, a gente vai usar a regrinha de 3 para descobrir quanto de água nós conseguimos com 87 gramas de propanona, que é o valor que o enunciado nos dá. Após o cálculo, a gente verá que com 87 gramas de propanona, nós obtemos um total de 81 gramas de água. Então, o valor final, o resultado do nosso cálculo, é igual à alternativa C, que é 81 gramas de água. Para começarmos a resolver o exercício número 3, primeiro precisamos descobrir a massa molar da acetona, de fórmula C3H6O. O C3 equivale a 36, o H6 equivale a 6 e o O equivale a 16. Temos, então, como total 58 gramas por mol. Em seguida, devemos descobrir a massa molar do ácido acetoacético, de fórmula C4H6O3. O C4 equivale a 48, o H6 a 6 e o O3 a 48. Temos como total 102 gramas por mol. Então, sabemos a massa molar da acetona e do ácido, 58 e 102 gramas por mol, respectivamente. Com essas informações, podemos continuar com uma regra de 3. Na primeira linha, estará 125 mg, equivalente a 102 gramas por mol, pois no enunciado diz 125 mg do ácido acetoacético. E na segunda linha, teremos x miligramas, equivalente a 58 gramas por mol. Para resolver essa regra de 3, devemos fazer 58 vezes 125, que dá 7.250, e 7.250 dividido por 102, que dá 71,078. Esses resultados podemos ver nessas equações. 125 vezes 58 dá 7.250 e 7.250 dividido por 102 dá 71,078. E a conta continua. Mas vamos parar com apenas 3 casas decimais. Porém, nós queremos o resultado arredondado. Então, 71,078 passa a ser 71,1 miligramas. Como sabemos disso? O 8 arredonda e a casa que está com 7 passa a ser 8. Essa casa arredonda e a casa que está com 0 passa a ser 1. Portanto, 71,1 miligramas. Bom, minha questão se baseia em cálculo estequiométrico, tá? E pesquisando na internet sobre essa questão, eu descobri que eles dão os dados C igual a 12, que é o carbono, O igual a 16, que é o oxigênio, e L igual a 7, que é o lítio, tá bom? E ele tem duas informações, 1,8 kg de óxido de lítio, qual o volume máximo de CO2, ok? Eu coloquei isso aqui para vocês lembrarem que é óxido de lítio não, tá bom? O primeiro passo é transformar 1,8 kg de lítio em número de mols. Como que eu vou fazer isso? Para fazer isso, a gente deve calcular a massa molar do lítio, tá bom? Aí a gente vai usar da forma. Se óxido de lítio tem um 2 no meio, a gente vai usar 2. 2 vezes 7, que 7 é o valor do lítio que a gente pegou nos dados, mais um oxigênio, que é 16 que a gente pegou nos dados também. Ou seja, 2 vezes 7, 14, mais 16, 30 gramas. Essa é a massa molar, tá bom? Aqui, a gente vai fazer o segundo passo e vai pensar assim, 1 mol de óxido de lítio igual a 30 gramas, ok. Aqui, a gente vai fazer uma regra de 3 básica, pensando assim, 1.000 gramas é igual a 1 quilo. Quantas gramas, é igual a 1.800 quilos. Então, a gente fazendo essa regra de 3, vai dar 60 mol de óxido de lítio, tá bom? Agora, a gente vai fazer o balanceamento da fórmula e conferir tudo bonitinho. Se aqui eu tenho 2 oxigênio, aqui vai com 1, 2 oxigênio, tudo certinho. O quarto passo é pensar. 1 mol de óxido de lítio é igual a 1 mol de CO2, que forma 1 mol de carbonato de lítio. Eu anotei aqui para vocês lembrarem, que é carbonato de lítio, essa forma. Só que no enunciado a gente quer a relação de óxido de lítio e CO2, então a gente vai fazer mais uma regra de 3.
1 mol de óxido de lítio, eu formo 1 mol de CO2. 60 mol de óxido de lítio, eu formo tananã de CO2. A gente vai fazer essa regra de 3 e vai dar 60 mol de CO2. Agora a gente vai voltar ao enunciado e pensar, temos que 1,8 kg de óxido de lítio formaram 60 mol de óxido de lítio, e isso formou 60 mol de CO2. Qual o volume máximo de CO2? Ele está perguntando lá no enunciado. A gente tem que 1 mol de CO2 vale 22,4 litros de CO2, certo? Quanto vale 60 mol de CO2? A gente vai fazer a regra de 3. Fazendo essa regra de 3, a gente vai ter que J, pode ser qualquer letra aqui na regra de 3, vamos supor que X, enfim, é igual a 1.344 litros. Essa é a resposta. Explicação da questão 5. A questão pede qual o volume de CO2 absorvido por cada unidade quando se utilizando 1,8 kg de dióxido de lítio. Apresentando a equação e balanceando na proporção de 1 para 1 entre óxido de lítio e gás carbônico, isso deixa a resolução um pouco mais simples. A massa molecular de dióxido de lítio é igual a 30 gramas por mol, que corresponde a 22,4 litros de CO2. Pensando, fazendo de uma regra de 3, por exemplo, uma regra de 3 simples, encontramos quantos litros de CO2 é absorvido por cada 1,8 kg de óxido de lítio. Portanto, acaba se tornando mais fácil. Então, são absorvidos 1,344 litros de CO2 para cada unidade de absorção.